Olá, queridos. Que bom estar aqui novamente. Na devocional da hora do almoço, nós falamos de algo que nos entristece. Por que as pessoas desobedecem o Evangelho? Por que existem pessoas que não querem saber do Evangelho? Isso entristece a cada um de nós, porque o Evangelho chega até nós como uma ordem. O Evangelho reivindica de nós a obediência. Exige de nós esta obediência. Então é muito bom para a pessoa, não, eu não quero receber ordens, ninguém manda em mim. Mas é muito ruim para a sua alma. Eu quero falar agora sobre as bênçãos que aquele que recebe o Evangelho e obedece o Evangelho recebe. São 5 bênçãos que eu quero distribuir. São muitas outras, mas eu destaquei 5 bênçãos que enchem o nosso coração de regozijo, de muita alegria. Então vamos lá. A primeira grande bênção que nós recebemos ao obedecer o Evangelho está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A primeira grande bênção de se obedecer o Evangelho é conhecer e receber a glória de Deus, o brilho de Deus. Glória quer dizer brilho, luz. A glória da lâmpada é acender. Então esta palavra mostra que Deus mostrou-se completamente a nós. Onde? Na face de Jesus. Tudo aquilo que Jesus viveu, toda a expressão de Jesus nesta terra, trouxe para aqueles homens, naquele momento, Deus andando entre nós. E para nós hoje, que não vimos Jesus andar, mas que temos Deus em nós como Espírito Santo, é como se estivéssemos naquela época. Jesus manifesta o brilho de Deus através da leitura, do estudo da palavra, através da oração, através da comunhão entre os santos. Quando estamos todos juntos, Deus manifesta o seu desejo e a sua glória para que possamos aprender mais dele. A primeira grande bênção daqueles que obedecem ao Evangelho é conhecer, receber o brilho do amor eterno do nosso Pai. A segunda bênção está em Lucas, capítulo 2, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Lucas, capítulo 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O outro texto de Lucas 2 é no Cântico de Simeão, que está lá no capítulo 2, versículos 9 a 32. 29 a 32. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Nós conhecemos e recebemos as boas novas de grande alegria, a notícia. Nossa alma será perdoada. Ali, para aqueles, naquele momento, os pastores que estavam no campo e Simeão no templo, quando Jesus foi para ser circuncidado ao 8º dia, bastava aquilo. A luz resplandeceu.
O Evangelho é isso, a pregação do Evangelho é isso. A luz, Deus, resplandece nas trevas do coração humano e faz com que esse coração humano, agora iluminado por Deus, enxergue a glória do Pai. Um faz parte do outro, né? Conhece e recebe a glória de Deus, conhece e recebe a boa nova, que é de grande alegria. Nunca mais seremos condenados por causa do pecado. E por isso que lutamos contra o pecado. Não relaxamos. Bom, já que Jesus morreu por mim e vou para o céu, nunca mais, eu posso pecar à vontade, não tem problema. Não. Os verdadeiros convertidos lutam contra a inclinação do pecado por gratidão para o louvor daquele que nos salvou. Terceira bênção está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 3. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé estão na cidade de Icônio, lá na região da Galácia, né? Paulo e Barnabé estão na região de Icônio. Atos 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. A parte mais importante do versículo não é fazer sinais e prodígios, mas é Deus confirmar a palavra da sua graça. Nós recebemos a graça. Graça quer dizer favor imerecido. O que nós merecíamos era a condenação eterna. E o que nós recebemos foi a salvação eterna. Isso se chama graça, favor imerecido. A terceira grande bênção de se obedecer ao Evangelho é que Deus vai confirmar dia após dia a palavra da sua graça. Quando pecamos, Ele confirma a palavra da sua graça, nos levando ao arrependimento, nos levando a orar pedindo perdão. E quando não sabemos orar como convém, o próprio Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Graça. Graça. Quem obedece o Evangelho sempre terá a confirmação no seu coração da graça excelsa de Jesus. Quarto ponto está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta carta foi a terceira carta a ser escrita na época do Evangelho, na época do Novo Testamento, né? A primeira foi Gálatas, primeira carta aos Tessalonicenses e a terceira, a segunda carta aos Tessalonicenses. Então vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler o 9 também. Está falando entre os que receberam a salvação, né, e os que não receberam. Estes, os que não receberam, os que desobedeceram, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho, porque foi acreditado. A bênção é de saber que nós recebemos vida e imortalidade. O apóstolo Paulo está dizendo, então, repito, o que acontece com os que não obedecem o Evangelho
e o que acontece com os que obedecem o Evangelho. Os que não obedecem o Evangelho sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E aqueles que obedecem o Evangelho receberão vida e imortalidade. Quando vier para ser glorificado na volta do Senhor Jesus, primeira carta aos Tessalonicenses 4 e depois Mateus 25, quando ele vier e sentar no trono da sua glória, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Deus, Jesus, vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que desobedecem o Evangelho, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Uau! Isso é triste. A quinta bênção de se obedecer o Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo de número 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria e poder de Deus. Nós não teremos o poder que Deus tem. Lembram-se do que significa o dínamo? Dínamo é um objeto que não tem valor nenhum se estiver parado, mas ao receber uma força externa, geralmente a água ou então as pedaladas da bicicleta, lembra que eu falei daqueles faróis que acendiam conforme se pedalava? Então, o dínamo somos nós. E o poder vem do Senhor, que nos movimenta, produz energia para então iluminarmos, ou então para agirmos nos terceiros. Nós somos simplesmente ferramentas, objetos para a luz de Deus brilhar, para a salvação de Deus brilhar. Isso é sabedoria. As 5 bênçãos de se obedecer o Evangelho. Conheço e recebo a glória de Deus. Conheço e recebo as boas novas de grande alegria. Recebo a graça de Deus e a confirmação dela dia após dia. Recebo a vida e a imortalidade e a certeza disso dia a dia. E recebo o poder e a sabedoria de Deus. Que todos possam ser obedientes ao Evangelho e que nunca faltem esses 5 elementos, essas 5 bênçãos. Pai bendito, agradecemos pelo teu amor por nós. E agora agradecemos a Deus porque o teu Espírito Santo agindo em nós e habitando em nós, nos leva à obediência ao Evangelho. Não obedecemos o Evangelho para ganhar alguma coisa. Obedecemos o Evangelho porque ganhamos de ti a salvação. Obedecer o Evangelho não é para a vida eterna, é por causa da vida eterna que já nos foi dada em Cristo Jesus. Isso esteja sempre no coração de cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Tenham todos um ótimo jantar.